Neste tema, então, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Amaral. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, para tentar entender aqui como é que Israel está... Por que Israel intensificou esses ataques, né? Hoje foi registrado um bombardeio na capital do Líbano, em Beirute, e é o maior ataque israelense aí, desde o início dessa escalada do conflito contra a organização extremista Hezbollah. Os dados aqui das Forças Armadas de Israel são de que a ofensiva ela mirou o quartel-general do grupo criminoso. E conforme o governo do Benjamin Netanyahu, o local fica entre edifícios residenciais. E segundo esse governo, ele mesmo diz ali que essa é uma estratégia ali do Hezbollah para usar parte da população como escudo humano, né? Até o momento não chegou registro oficial aqui de mortos ou feridos por conta deste ataque. Eu vou cumprimentar o professor Rodrigo Amaral e já vi com o primeiro argumento, primeiro questionamento aqui, professor. Boa tarde para o senhor. Esse argumento aqui de que o Hezbollah usa civis como escudos humanos, ele procede, professor? Boa tarde, Afonso. Bom, sempre bom estar aqui com vocês. As circunstâncias nunca boas, né? Sempre que eu venho aqui conversar com vocês é porque a coisa ficou feia em termos de conflitualidade no Oriente Médio. O cenário é dos piores, né? Eu acho que quem tem acompanhado o programa de vocês não tem como ficar menos do que tocado, né? Com os relatos desses brasileiros, né? Que têm parentes, que têm moradores em Beirute ou no sul do Líbano. Evidentemente que é extremamente triste, né? E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala desse argumento, né, israelense sobre possíveis escudos humanos, isso tem que ser levado em consideração mediante uma necessidade de justificar as atrocidades que a gente tem assistido que Israel tem feito no Líbano nesses últimos dias, né? Essa é uma tentativa de justificar essas centenas, né, centenas e centenas de bombardeios que têm atingido a capital libanesa, né, que inclusive alguns já vão enquadrando esse tipo de ação como uma ação urbicida, né, porque ela transforma a cidade em quase inabitável, né, a gente fala de uma das principais capitais do Oriente Médio, e é narrativa, né? Eu não tenho outra palavra a utilizar a não ser disso, porque é um grande absurdo, né? Independentemente de qualquer coisa, a gente está falando de uma cidade onde moram milhões de pessoas e não há qualquer tipo de cuidado em ações militares nesse sentido, né? Pelo contrário, a gente vê o descuido, a quantidade elevada de mortes, né? Até o momento não teve nenhuma informação oficial da quantidade de mortos de hoje, mas nessa última semana, né, nós tivemos mais de 600, 700 mortes civis no Líbano, que já é o maior número de assassinatos, né, feitos a civis libaneses desde a guerra do Líbano de 2006, que também foi uma guerra disputada entre Israel e supostamente o Hezbollah, né? Nessa guerra, acho que vale mencionar, houve um momento em que Israel ocupou, né, o sul do Líbano, se eu não me engano, por um pouco mais de um mês, ocupou militarmente, né, entrou com tropas. Nós não ainda chegamos nesse nível no conflito que nós assistimos agora, né, em 2024. Não, os israelenses estão na fronteira, né, milhares de militares israelenses nesse momento estão na fronteira. Nós tivemos um anúncio do ministro da Defesa, né, israelense, né, o Yoav Gallant, afirmando que irá intensificar as ações militares israelenses no sul do Líbano. Então, o cenário é de extrema tensão, né, e que leva, né, sem dúvida nenhuma, esse cenário de aterrorizamento da população, né? Quando a gente vê esses relatos de brasileiros aí anteriormente, o que nós assistimos é um medo, né, muito grande da sociedade, né, sejam eles envolvidos ou não com os movimentos sociais e políticos que o Hezbollah faz parte, eles estão dentro de uma sociedade que está desabrigada nesse momento, né? A gente fala de centenas de milhares de libaneses que estão migrando, né, deslocando-se internamente no país, mediante a essa ascensão de conflitualidade, e o cenário é dos mais lamentáveis, né, nesse momento. Bom, eu acho que se eu puder continuar a reflexão,
O que eu também traria em menção é um pouco a forma como a comunidade internacional tem reagido, né, a isso, né? E existe uma certa contradição, né, quando nós assistimos, de um lado, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em que até parece alentador, né, quando o Netanyahu vai ao microfone e vemos dezenas, né, de representantes diplomáticos saindo, né, virando as costas, justamente para condenar, para falar que, de fato, essas ações militares israelenses estão inadequadas, né, estão violando crimes, né, estão cometendo crimes contra a humanidade. Acho que, de um lado, isso é um ponto muito importante. A gente viu o próprio presidente Lula se manifestando nas Nações Unidas e falando um pouco a respeito do temor, né, de uma escalada de conflitualidade no Oriente Médio. Mas, por outro lado, né, quando eu falo de contradição, a gente vê, de fato, uma comunidade internacional comovida com a guerra cada vez mais, isso contando que a guerra em Gaza continua também diariamente, mas, por outro lado, ações efetivas, né, para além da narratividade, a gente não tem observado, né? A gente não tem observado qualquer tipo de interrupção, por exemplo, do financiamento que os Estados Unidos oferecem a Israel, né? E, na verdade, a gente vê o oposto, né? Semana passada, o Congresso norte-americano autorizou algo em torno de 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, uma cifra absurda, em investimentos extras, na verdade, para que Israel se defenda. Esse é o grande argumento. Isso me chama muita atenção, professor, porque a gente vê aí que recentemente, até a porta-voz do governo Biden informou recentemente que havia uma negociação para um período ali de 21 dias que suspendessem os ataques, né? E aí o Netanyahu vem e fala, não vou suspender os ataques, ou, como o senhor disse agora há pouco aí, o ministro da Defesa falou que vai intensificar os ataques. O que está acontecendo aí? Todo mundo cobrando, falando, olha, diminua, vamos acabar, vamos buscar a paz, mas não, o governo israelense está subindo o tom cada vez mais. Por que Netanyahu e seus militares estão subindo o tom, então, professor? Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida totalmente importante, né, Afonso? Por que fazer esse tipo de ação, né? Acho que se a gente olhar no nível tático, né, essas ações israelenses, elas têm um intuito de provocativo, não tenha dúvida, né? Eu acho que tem um ponto crucial que nós não podemos esquecer, que o Hezbollah, ele é um grupo político libanês, né, que tem cargos parlamentares, que atua, por exemplo, em setores civis no sul do Líbano, né? Então tem ações de assistencialismo, tem ações em escolas, em hospitais, e tem um braço paramilitar que tem força de guerra, evidentemente, né? Geralmente nós aqui do Ocidente, a gente pega essa informação do paramilitar e guarda, e justamente a partir dessa ótica considera esse um grupo extremista, criminoso, né? Acho que são as palavras que geralmente aparecem. Tem uma terceira que está no imaginário social, que é a ideia de terrorista, né? E por que a gente considera o Hezbollah terrorista? De onde vem isso, né? Isso vem da própria concepção norte-americana, né? No governo Clinton, lá em 1997, falou que existiam grupos extremistas terroristas e o Hezbollah era um deles, né? O Hezbollah que tem essa linha de inimizade com Israel desde a Guerra Civil Libanesa lá nos anos 80. Então, existe um processo histórico, né, que faz o Hezbollah ser considerado um grupo terrorista pelo Ocidente. E geralmente é nessa narrativa que Israel se apega quando ele faz essas atrocidades, né? E aí, evidentemente, qual que é a perspectiva israelense? Intensificar as ações contra o Hezbollah, nessas imagens que a gente vê de bombardeio, é chamar o Hezbollah para um ataque de volta, um ataque potencialmente maior, né, que o Hezbollah ainda não o fez. E ele não o fez porque ele está também temendo, e sabe muito bem, as lideranças do Hezbollah, que se atacar de forma muito agressiva, de algo parecido com o que Israel tem feito, ele vai ser considerado um ator terrorista internacional em Israel, né? E isso, para os israelenses, é uma forma de tentar trazer o Ocidente para a guerra. É um grupo terrorista atingindo um aliado ocidental, que é Israel, né? E aí isso poderia dar a possibilidade, digamos assim, de uma incursão militar com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, né? Que supostamente não é o que os europeus, o que o Atlântico Norte, né, digamos assim, deseja, né? O que a gente vê de novo, da narratividade norte-americana, britânica e francesa não queremos ver a escalada. Mas a prática se houver escalada, não tenha dúvida que o intervencionismo, que já foi acionado tantas vezes na história, né, o intervencionismo ocidental, poderia ser, mais uma vez, a suposta solução, né?
Então, o Israel aposta um pouco nesse espectro, né? É um tipo de intensificação violenta no intuito de provocar, né? Eu acho que tem um outro ponto fundamental. Pode falar, desculpa, pode Afonso, falar. só para concluir também, que acho que isso, né, dentro do Hezbollah não estava muito claro, né, que qual que era o nível do conhecimento israelense do grupo do Hezbollah, porque é um grupo fechado. Inclusive, na semana passada, nas outras entrevistas, a gente falava dos ataques aos pagers, aos walkie-talkies, justamente era um grupo que se protegia muito em termos de comunicação e por muito tempo foi muito fechado, tal qual o Hamas. O Hamas é muito difícil de penetrar em termos de inteligência e talvez até por isso que ainda tem muitas lideranças do Hamas inteiras. O Hezbollah contava com isso. O que nós vimos semana passada é que, na verdade, não. Na verdade, houveram, né, penetrações da inteligência israelense que permitiram esses tipos de ações, né? E se Israel diz que tem 220 ataques que foram feitos hoje a pessoas específicas, lideranças militares, etc., do Hezbollah, é porque tem gente infiltrada, né? Então, existe um segundo plano ali de conflitualidade que é muito importante de ser mencionado, que é esse plano da inteligência, esse plano estratégico, né? Então, acho que só para complementar um outro ponto fundamental. Pois é, eu ia trazer essa questão dos pagers e dos walkie-talkies agora aqui para a conversa. Levando em conta aí que esse ataque aí, por conta, essas explosões dos pagers e do walkie-talkie, acabou vitimando algumas lideranças do Hezbollah. Essa semana também a gente noticiou aqui no SBT News que um dos responsáveis por lançar mísseis contra Israel também foi uma das vítimas. E, cruzando isso com essa informação que o senhor trouxe na sua análise anterior, de que o Hezbollah está sendo provocado, ele não sabe ainda, se ele sabe do potencial que tem, se ele fizer um ataque, como é que vai ser essa chegada de Israel, a gente consegue concluir, ou então imaginar, que dificilmente Hezbollah vai responder à altura neste momento, professor? Olha, Afonso, eu acho que tem alguns pressupostos importantes, né? Vamos começar, acho que, dos ataques aos pagers e os walkie-talkies, né? Aquele momento, né, terça-feira e quarta-feira da semana passada, mostrou um pouco esse balanceamento, né? Conseguiu balançar as lideranças ali do Hezbollah com esses ataques, né? Foram centenas de feridos, algumas dezenas de pessoas que foram mortas, né? E acho que a maioria, esse é um ponto importante, a maioria delas, se não quase todas, civis, né? Justamente porque, como eu mencionei anteriormente, o Hezbollah é um grupo muito amplo, ele tem a grande maioria do Hezbollah, na verdade, são civis que trabalham no Hezbollah em outros setores, né? No setor político, no setor administrativo, no setor do assistencialismo social, etc., né? Então, inclusive esses ataques, até esse momento, não foram assumidos por Israel, apesar de, evidentemente, ter sido um ataque israelense, né? Terça foi os pagers, quarta foi o walkie-talkie, quinta e sexta começaram os bombardeamentos e hoje, essa semana, a partir de segunda, a intensificação desses bombardeamentos, né? Aí a gente vê na tela os ataques feitos aos pagers, né? Que, evidentemente, foi um ataque muito, taticamente, muito elaborado, muito bem elaborado, né? Isso implicou um trabalho de inteligência muito grande para você atingir simultaneamente esses tipos de aparelhos que não são aparelhos usuais, né? Vamos lembrar que os pagers, os walkie-talkies, eles têm sistemas de comunicação que, inclusive, são considerados ultrapassados, mas a grande vantagem deles para o Hezbollah até aquele momento, era o fato de que se tratava de uma tecnologia de difícil hackeamento, era difícil hackear. Então, houve o quê? Um processo de hackeamento anterior, né? Que foi feito justamente antes de chegar esses lotes, né, esses novos lotes, né, de pagers e walkie-talkies ao Hezbollah. Dizem que esses lotes foram distribuídos há 3 meses atrás. Então, é um serviço de inteligência muito grande feito por detrás para você conseguir criar um sistema para um superaquecimento de bateria estourar concomitantemente espalhado no país, né? Então, evidentemente que foi Israel. Então, mas nunca vão assumir isso porque isso se trata de um ataque terrorista, né? Um terrorismo de Estado, né? Israelense contra o povo libanês, não tenha dúvida. Depois disso, a gente vê um processo de intensificação, né? E esse processo de intensificação, ele põe em questionamento a própria capacidade do Hezbollah, porque até as semanas anteriores sempre foi dito que o Hezbollah era um grupo muito sólido e de grande força militar, né? Com um grande potencial militar aéreo, potencial esse que a gente ainda não assistiu, né?
essas informações que você passa, Afonso, é importante relatar, que são informações que vêm desses corpos de comunicação dos próprios perpetradores israelenses, né? Então, nós atacamos e matamos um líder aéreo do Hezbollah. Não tem nenhuma factualidade que prove isso, né? Porque nós não temos uma força aérea do Hezbollah. Essa é a verdade. O Hezbollah ele tem alguns mísseis e ele joga esses mísseis e drones eventualmente, mas de uma força muito pequena, né? Tanto que nós não vemos, acho que os números são a prova disso, né? A gente não vê mortes de alto nível de israelenses, né? No norte de Israel, ainda que evidentemente muitos deles foram já mobilizados, saíram de lá. Evacuado, né? Cidades foi evacuado. Isso. Perfeitamente. Ainda que tenha evacuado, tem pessoas que ficam lá. Então não tem grandes números. Então a verdade se mostra na prática. Eu acho que é um pouco isso que eu quero dizer. A prática é que não houve. Se há potencial e está escondido, ainda não utilizou, evidentemente é porque existe um cálculo de cuidado. O Hezbollah ele não pode se expor, vamos pensar na cabeça deles, né, taticamente, né, nesse momento, porque atacar agressivamente Israel, é você, sendo considerado um grupo terrorista, atacando um Estado legítimo que é Israel. E isso é chamar a guerra para dentro de si. Né? E evidentemente que não há essa vontade. Acho que o principal ponto nesse sentido é a própria posição do Irã nesse conflito. Né? Muito se fala, e o Irã? Vai atacar, não vai atacar? Um aliado do Hezbollah, né? O Hezbollah é um aliado do Irã, vice-versa. O Irã é outro ator muito interessante, porque ele não tem nenhuma vontade de ampliação da conflitualidade no Oriente Médio. Porque o Irã é considerado pelos Estados Unidos um Estado pária. Ele vive um sistema de sanção. Se o Irã ataca de forma agressiva e mata civis, mata pessoas não combatentes, ele vai estar mordendo a isca. Né? E o Irã não tem razão para isso, porque o Irã ele vive politicamente, em termos de geopolítica, um dos momentos mais qualificados. Ele tem grandes aliados, como a China, como a Rússia. Não tem por que ele se expor, né? Então, existe uma cautela, né? Esse é um ponto importante. Quem que realmente está tentando impulsionar a guerra, e é por isso que na ONU isso ficou muito latente, né? É Israel, né? Ele está impulsionando isso e evidentemente, a gente tem inúmeros órgãos humanitários, líderes políticos, que têm apontado para isso como um processo criminoso, né, do Estado de Israel, comandado pelo Benjamin Netanyahu, evidentemente. Tá certo. Esse foi o professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais na PUC. Agradeço demais a sua participação. A gente vai voltar a este tema e certamente vamos falar com o senhor. Espero que nas próximas vezes a gente trate também de coisas mais animadoras, de repente. O caminho do fim, né? Pelo menos falando um pouco de paz aqui, né, professor? Como o senhor disse no começo da conversa, a gente só fala de tragédia. Vamos ver se a gente consegue trazer boas notícias aqui, né? Que seja um dia para a gente falar sobre o estabelecimento do Estado palestino, da estabilidade e segurança regional, né? Coisas que levem à paz, né? Não à guerra. Esse é o nosso objetivo, né, Afonso? Verdade. Assim esperamos. Um bom fim de semana para o senhor, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.